Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e na nossa aula de língua portuguesa de hoje vamos falar um pouco sobre sinônimos e antônimos e a importância deles. Os sinônimos e os antônimos designam palavras que, segundo seu significado, ora se assemelham, os sinônimos, e ora são opostas, que são os antônimos. Vamos aprender um pouco mais sobre elas. Os sinônimos, vamos falar primeiro sobre os sinônimos. O que significa, qual a sua importância, para que serve? Os sinônimos correspondem às palavras que apresentam conceitos parecidos ou muito semelhantes. Então, vamos lá, devagar. Sinônimos correspondem às palavras que apresentam conceitos parecidos ou muito semelhantes. No exemplo, vocês vão entender um pouquinho melhor. Em algumas definições, eles são considerados como a relação entre palavras com significados iguais. Quando que a gente vai precisar entender sobre os sinônimos? Olha só, a gente vai observar esse quadro agora e a gente vai fazer uma comparação. O que são palavras sinônimas? O que eu posso dizer quando eu digo assim, uma palavra é sinônima a outra, é porque ela é parecida, ela tem o mesmo sentido. Quando eu vou usar para construir uma frase, um texto, eu posso utilizar tanto uma quanto a outra. Eu não modifico o contexto da frase. Por exemplo, quando eu falo a palavra duro, uma palavra sinônima à palavra duro é rígido, rígido, duro. Então, se eu precisar usar as duas palavras, eu estou falando do mesmo contexto. Uma coisa delicada, uma coisa fina. Olha só, delicado, fino. Casa. Eu posso falar também lar. Eu tenho um lar, eu tenho uma casa. É o mesmo sentido. São palavras sinônimas. Difícil, árduo. Vocês vão entender esses contextos na hora que a gente andar um pouquinho mais. Mostrar, revelar, não tem o mesmo sentido? Observem, mostrar, revelar. Eu mostrei um segredo, eu revelei um segredo. Tranquilo, calmo. O nosso diretor é tranquilo, ele é calmo. Viu? Palavras sinônimas, elas são diferentes. Tranquilo não é escrito da mesma forma que calmo, mas dentro do contexto elas têm o mesmo significado. As palavras sinônimas são aquelas que possuem significado ou sentido semelhante. São muito utilizadas nas produções de texto, uma vez que a repetição das palavras empobrece o conteúdo. Agora sim. Agora é hora de entendermos a função dos sinônimos. Às vezes a gente quer escrever um texto, a gente vai fazer uma redação, ou a gente vai mesmo fazer uma palestra e eu não quero repetir as palavras. Então, por exemplo, eu vou falar do diretor. O meu diretor é uma pessoa muito tranquila, ele é uma pessoa simpática, ele é uma pessoa calma. Então, eu dei características que indicam que ele é calmo, que ele é tranquilo. Eu usei palavras sinônimas, mas eu não repeti. Por exemplo, o meu diretor é calmo, meu diretor é calmo, ele é calmo. Olha só, dentro de um contexto, essa repetição de palavras não fica legal. Então, para produzir um texto, eu preciso de ter mais conteúdos e usamos os sinônimos para nos ajudar nesta hora. Vamos então um pouquinho para frente. Olha só, a palavra ouvir e a palavra escutar. Eu posso colocá-las na frase, nas duas frases que são as mesmas e observar o contexto. Vamos ver se vai modificar? Não conseguir escutar o que está dizendo, que você estava dizendo, por exemplo. Agora eu disse escutar, ok? Agora vamos trocar para ouvir. Será que vai mudar o contexto da frase? Será que essa frase vai se manter? Ela vai ter o mesmo sentido? Não consegui ouvir o que você estava dizendo. Ah, professora, manteve sim o mesmo conteúdo, ela disse a mesma coisa, a gente só trocou as palavras. Aí é que nós vamos classificar.
Tá vendo as palavras escutar e ouvir? Elas são palavras sinônimas, elas têm o mesmo sentido ou o mesmo significado. Após e depois, são duas palavras sinônimas, vamos utilizá-las? Diogo chegou somente após as 18, quer dizer que ele chegou depois das 18 horas. Então vamos usar o depois. Diogo chegou somente depois das 18. Dentro dessas duas frases, a minha explicação é que ele chegou após ou depois. O sentido mudou? Não mudou, a gente manteve o mesmo sentido. Mas observem aqui, as palavras são diferentes. Professora, então é isso que são os sinônimos? Sim, são palavras parecidas, palavras que não mudam o contexto e que eu posso usar em outras situações. Conhecer e estudar a respeito dos sinônimos é muito importante para que possamos ampliar o nosso repertório a fim de evitar a repetição de palavras quando precisamos redigir um texto. Então, se você está lá escrevendo uma redação, escrevendo uma carta, escrevendo um e-mail e você não quer usar o mesmo termo, eu já falei sobre isso, eu falei essa palavra antes, eu quero usar uma outra palavra e você diz, eu vou procurar um sinônimo dessa palavra, uma palavra que pareça com o mesmo sentido dela. Então, essa é a intenção do sinônimo. Já sabemos que os sinônimos são palavras que têm o mesmo significado parecido. Então, vamos praticar. Observe e identifique o sinônimo da palavra abaixo. Então, eu vou dar para vocês uma palavra e do lado eu vou propor 3 situações. E aí nós vamos analisar juntos e ver qual dessas é sinônimo da palavra em destaque. Então, a palavra em destaque é novo. Vamos observar então. A gente tem próximo, atual e perto. Prestem atenção. Novo. Então, eu vou colocar dentro de um contexto. O meu sapato é novo. Então, eu posso dizer que o meu sapato é próximo. Falou a mesma coisa? Não falou. O meu sapato é atual. Novo. É uma coisa da moda. Ah, parece que sim. Vamos observar o outro. O meu sapato é perto. Ficou no contexto novo? Então, dentro dessas 3 palavras, a que mais se identifica, que é sinônima de novo, é atual. Vamos lá, então, agora para os outros exemplos. Belo. A gente tem feio, legal e bonito. O carro é belo. Então, eu olhei para aquele carro e falei, ele é belo. Só que agora eu não quero usar a palavra belo novamente, eu quero uma outra palavra que tenha o mesmo significado. Então, vamos lá. Meu carro é feio? Tem o mesmo sentido? Não tem. O meu carro é legal. Não quis dizer, eu estou dizendo que o meu carro é belo, meu carro é bonito. Então, o sinônimo de belo, portanto, bonito. Nosso último exemplo agora, para praticar. Enxergar. É a mesma coisa que ver? Será? Que pegar? Que colocar? É só você colocar dentro de um contexto. Então, vamos lá. Eu enxerguei bem. Então, usando o verbo ver, eu vi bem, enxerguei e vi, realmente elas se parecem. Enxergar e ver, eles são sinônimos, sim. Agora, eu peguei, não é a mesma coisa de eu enxerguei. Eu coloquei, não é a mesma coisa. Então, quer dizer, a gente precisa entender que sinônimos são palavras que parecem. Agora vem os antônimos. Os antônimos, vamos lá, vamos aprender um pouquinho. Refere-se a uma palavra que tem o significado oposto da determinada palavra. Isso é exatamente o contrário do que uma palavra significa. Então, olha só, eu deixei aqui em negrito e aqui em vermelho, para justamente identificar a diferença entre sinônimo e antônimo. Lá no sinônimo, a gente entendeu que as palavras são iguais, têm o mesmo sentido. Já nos antônimos, olha aí o nome, antônimos, o significado é oposto, é o contrário do que eu quis dizer. É exatamente o contrário de que uma palavra significa. Então, vamos contextualizar isso. Aqui é uma curiosidade muito interessante.
Na gramática, que é o que a gente estuda do português, até mesmo o antônimo tem o seu contrário. A gente já aprendeu o sinônimo. Então, antônimo, o contrário de antônimo é a palavra sinônimo. Então, antônimo é o contrário de sinônimo. Uma é a mesma coisa. Sinônimos são palavras parecidas. Antônimos são palavras diferentes, opostas. Ou seja, enquanto antônimo é o contrário de uma palavra, sinônimo é a palavra que tem um sentido semelhante uma da outra. Olha só, antônimo oposto. Ah, agora ficou fácil, muito fácil para a gente aprender. Vamos observar então. Nós temos antônimos, palavras contrárias. Antônimo de alto, baixo. Antônimo de feio, bonito. Antônimo de grande, pequeno. Antônimo de difícil, antônimo de difícil, fácil. Antônimo de bem, mal. Antônimo de doce, salgado. Viu só? É simples, é só o contrário. Aqui sim, a palavra muda o contexto onde ela está sendo colocada. Aí ela é o contrário do que a gente falou. Observe alguns exemplos. Então, aqui nós temos duas palavras, doce e salgado. Se a gente contextualizar em uma frase, por exemplo, a torta ficou doce, e a gente usar a torta ficou salgada, a gente está dizendo duas coisas completamente diferentes. Doce e salgado são extremos. Uma coisa é doce, outra coisa é salgado. Elas não se parecem em forma nenhuma. Claro e escuro. Antônimo, aí é isso que vocês precisam aprender. O que é antônimo de claro? Escuro, é o contrário. Então, o dia está claro e o dia está escuro. Elas têm o mesmo contexto? Elas falam de um mesmo momento? Não. Claro é uma coisa e um dia escuro é outra coisa. São contrárias. Olha só que nós grifamos as palavras. Nós dizemos que palavras são antônimas, ok? Agora vamos praticar. Correto. Quais das três palavras nós temos um antônimo, um contrário? Então, o contrário de correto, a gente pode falar que é legal? A gente pode falar que é perfeito? A gente pode falar que é errado? Sim, correto, errado. É o contrário de correto. Já a palavra final, aí fica fácil de identificar dentro das três palavras qual delas é o antônimo de final. Observem só, início, lado e meio. Agora tá tranquilo. Qual é o contrário? Qual é o antônimo de final? Início. Fácil. Vamos então agora observar que as frases dão, o antônimo ele dá sentido contrário às frases. Olha só o exemplo. O carro está no final da rua, ele está lá no final. E aqui, ó, o carro está no início da rua. Quer dizer, o contrário. Uma hora o carro está no final, outra hora o carro está no início. Então, essas duas palavras em destaque são antônimas. Agora é com você. Em seu caderno, escreva os antônimos das palavras em destaque. Eu contextualizei para facilitar o entendimento de vocês. Observem só. Menina risonha. Lembre que estamos falando de antônimos, contrário. Então, o que é contrário de risonha? Eu não vou responder isso, vai ficar para vocês pesquisarem e resolverem essas atividades em casa. Então, menina risonha, menina. Homem grande, qual que é a diferença? O contrário de grande. Pense aí. Homem grande, homem. E mulher simpática. Eu tenho o contrário, uma mulher. Vou deixar aí para vocês subentendido, para vocês resolverem essas atividades. Um bom trabalho a todos. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular no canto, na imagem que aparece no canto da tela.